Muito boa noite, queridos. Graça e paz para o seu coração. Feliz dia do papai. Eu queria ler com você só um versículo que está em Lucas, no capítulo 15, o versículo 20. Lucas 15, verso 20 diz o seguinte: E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do filho, e muito o abraçou e o beijou. Eu vou ler mais uma vez. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos diante da Tua poderosa palavra. E nós queremos colocar, Senhor, não só o nosso ouvido, mas o nosso coração para receber do Senhor a Tua palavra. Queremos concentrar, Senhor, esse tempo, realmente colocar esse tempo na Tua presença, Senhor. Fala no nosso coração, ministra no nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós declaramos contra a igreja: as portas do inferno não prevalecerão. É em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Muito bem, eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês com o tema de pai para filho, não é? Porque essa semana, essa parábola do filho pródigo, eu li essa parábola de uma forma diferente, né? Porque sempre a gente lê o que o filho pródigo fez, né? Ou não fez, por que ele chegou naquela situação e tal. Eu já preguei muito sobre isso, mas dessa vez, né? Até porque Dia dos Pais, eu pensei muito no meu pai, né? Que está lá em Belém, já falei com ele hoje cedo. Então, eu vi como que esse pai foi tão amoroso, né, com esse filho. Então eu pensei, puxa vida, poderia bem ser a parábola do pai amoroso, isso aqui, né? Com certeza. Porque olha só o que diz, fala que ele correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. E essa palavra beijo aqui, catafíleo no grego, é beijar várias vezes com intensidade. Vocês estão me entendendo? Quer dizer, não foi assim, oi filho, que bom que você veio, dá um beijinho. Não, irmão, foi assim uma coisa intensa. Na Revista Corrigida fala que ele se lançou ao pescoço do filho, o abraçou e o beijou. Foi uma coisa muito intensa, muito emocionante. Fala que ele estava pleno de compaixão, né? Então é uma parábola que fala sobre esse amor incondicional de Deus à pessoa que está arrependida, não é? Então eu quero compartilhar isso aqui com você, porque o que a parábola falou comigo? Então qual o significado da atitude do pai? Ou seja, muitos beijos intensos e muitos abraços para com o pródigo. Como que o pródigo recebeu isso? O que esses abraços e beijos intensos comunicaram ao filho pródigo? Quem está comigo aqui? Claro que isso vai falar muito com a gente, do nosso relacionamento, do nosso pai com a gente, né? Então esse é o meu alvo aqui. Então eu quero compartilhar com vocês isso. Então essas coisas que o filho pródigo recebeu, como que ele recebeu isso, ok? O que aquela atitude comunicou com ele? Vamos ver então? Essas atitudes do pai comunicou com o filho. O que é a primeira coisa então? Diga comigo assim, muito amor. A gente pode até falar assim, louco amor. Vamos falar, louco amor. Irmão, que amor é esse? Não é? Porque olha só o que diz, a primeira coisa aqui, né? Que o filho pródigo recebeu isso. Porque olha só, Lucas 15, 20, vinha caminhando ele ainda distante, ele vinha longe. Quando o seu pai, quer dizer, a iniciativa partiu do pai. Quando o seu pai o viu e pleno de compaixão, correu, quer dizer, ele vem andando e o pai vai correndo, né? Correndo ao seu encontro, muito abraçou, beijou, que não parava de beijar. É muito lindo isso, né? Então, como que o filho pródigo recebeu isso? Ele recebeu, uau, não é? Esse cara me ama de verdade, porque eu sei o que eu fiz, né? Então ele desonrou o pai dele, ele matou, na verdade, o pai dele, né? Porque a herança só era recebida quando o pai morria. Então ele matou o pai dele, eu quero a minha herança. Quer dizer, que desonra. Depois ele pegou todo esse dinheiro e a Bíblia diz que ele gastou com prostitutas e meretrizes, estourou toda essa grana. Agora ele volta, não é? Tão envergonhado.
Ele volta com a intenção de pedir um emprego para o pai, porque ele tá ali, né, desejando comer a comida do porco, mas nem isso lhe deram. Quer dizer, e aí ele chega ali, né, todo sujo, não é? E aí quando ele chega pensando em falar um monte de coisa para o pai, o que ele recebe do pai? Um louco amor. Quem está me entendendo? Aquele pai apaixonado abraça ele, beija ele, meu filho, meu filho, meu filho. Ele diz, cara, que tremendo. E olha o que a Bíblia diz, né? A nosso respeito com relação a Deus. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos. Que amor é esse? Não é? Ele nos amou, irmão. Não quando a gente ficou bonzinho, começou a trabalhar na igreja, começou a frequentar um culto. Ele nos amou quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Que tremendo isso, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, não tem um adjetivo aqui, né? Amor assim, amor assado. Não, amor de tal maneira. O João nem encontrou esse adjetivo para dizer isso. Que ele deu, né, o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então a primeira coisa, irmãos, que o filho pródigo recebe com aquela atitude, não é? Qual que é? Muito, ele me ama, amém? Você está ligado que Deus é apaixonado por você? Não é que ele te ama, apesar de você, pode estar todo sujo, igual o filho pródigo, né? Todo sujo, cheirando mal, cheirando a porco, não é? Que era uma coisa abominável para o judeu, inclusive. Não é que o judeu não podia se envolver com isso. Ele não podia não só comer o porco, mas ele não podia se envolver com venda, não é? Então era uma coisa tão terrível para ele. Quer dizer, ele estava no fundo do poço e o pai demonstra aquele louco amor por ele, ok? Então a primeira coisa, né, que esse amor de pai para filho mostra ali para o filho pródigo, né? Quer dizer, um amor muito louco por ele. A segunda coisa aqui, diga comigo assim, perdão completo. Isso aqui também é muito tremendo. Quer dizer, ele não só recebe, né, esse amor que ele nem entende como que ele pode me amar desse jeito, mas um perdão completo, não um perdão parcial. Presta atenção. Lucas 15:20. Compadecido dele, correndo muito, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, presta atenção, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Percebe que tem uma confissão aqui, né? Ele está dizendo assim, Pai, eu pequei contra o céu, contra Deus, e também eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É uma confissão. Agora presta atenção, a confissão, irmãos, veio antes ou depois daqueles beijos e abraços? Quem me ajuda aí? Quem me ajuda? Depois. Quer dizer, o pai perdoou primeiro, né? Perdoou antes dele pedir perdão, né? É muito lindo isso, né? O cara está lá sabendo o que ele fez, né? Ele está sabendo que ele pisou na bola demais, porque, irmão, pensa, ele sabia o que ele fez. A Bíblia diz assim mesmo, que a herança que é tomada posse antes do tempo, no final virá a ser maldição, não é? Então ele sabia que ele estava debaixo de maldição, ele sabia que ele pisou na bola, ele sabia que ele se envolveu com prostitutas e meretrizes, ele sabia que ele cometeu tantos pecados, né? Mas, irmãos, aqueles beijos, aqueles abraços estão dizendo para ele, eu estou perdoado, meu pai me perdoou, não é? Antes que eu falasse qualquer coisa, meu pai me perdoou, amém, queridos? Meu pai me perdoou. Sabe, ele não vai colocar isso na minha conta, ele não vai ficar me lembrando o que é que eu fiz, eu já sei, ele me perdoou. Isaías 43:25 diz, eu, o Senhor, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, percebe? Apago, eu risco de lá, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Meu Deus, essa é a hora que você deveria dizer glória a Deus, não é? Porque às vezes a gente que não esquece o nosso pecado, a gente que fica se cobrando, aquilo que a gente fez foi tão terrível, e foi mesmo, não é? E a gente fica se culpando por uma vida inteira, e Deus diz, ei, eu apaguei esse pecado. Não é? Jesus, a Bíblia diz que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós e cravou-o na cruz. Aleluia. E ele diz assim, eu não só risquei, mas eu me esqueci.
Eu não só risquei, mas eu não lembro mais dele. Você está completamente perdoado, meu filho. Então aqueles beijos e abraços significam isso, não é? Eu te amo do jeito que você está. E eu te perdoo por tudo que você me fez. Olha, doeu muito, não é? Eu chorei de tristeza quando você foi embora, quando você tomou posse da herança, quando eu ouvi falar em que você se envolveu. Eu fiquei muito triste, mas eu te perdoo. Está tudo certo. Tetelestai, está pago. Aleluia. Não é? Olha o que diz Efésios 1:7. Em Jesus temos a redenção pelo seu sangue. Sabe o que significa essa palavra redenção? Redenção é o seguinte, era uma lei, na verdade, a redenção, a lei da redenção, está lá em Levítico. Então, quando uma pessoa, um judeu, era escravo de um judeu, então ele só precisava esperar 6 anos e aí ele saía em liberdade, naturalmente. Mas e se não fosse? Se o patrão dele, o dono dele não fosse um judeu, fosse um estrangeiro, aí ele só poderia ser liberto no ano do jubileu, a cada 50 anos. Imagina se eu fosse comprado agora, eu estou com 53, né? E um estrangeiro me comprou, quer dizer, eu teria 103 anos quando eu estivesse em liberdade. Mas tinha uma chance para mim. Pela lei da redenção, um parente próximo poderia me comprar como seu escravo. Então meu pai podia me comprar, meu irmão, e o preço era estabelecido pela lei, o cara não podia aumentar. Então era estabelecido pela lei. E muitos compravam escravos só para colocá-los em liberdade. É muito lindo isso, né, irmãos? E foi isso exatamente que Jesus fez por nós. Então, por que Jesus teve que virar um homem? Por que ele teve que nascer de uma mulher e virar um homem? Porque aí, agora, ele é meu irmão. Quem está me entendendo? Agora ele é um parente próximo. Ele é meu irmão. Então, como meu irmão, ele pode me comprar. Ele pode pagar o preço por mim. Foi isso que ele fez. Então, por isso que a Bíblia diz que em Jesus nós temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, é completamente de graça. Não tem nada a ver comigo. Porque esse aqui é bonzinho, eu vou redimi-lo. Não, é apesar dele. Apesar dele estar todo sujo, fedendo a porco, eu vou comprá-lo porque eu amo. Aleluia. Né? Então, a segunda coisa que esses beijos e abraços intensos falaram para o filho pródigo: eu estou perdoado. Então eu sou muito amado. Acho que ele pensou: meu Deus, esse homem só pode estar louco. Como que ele pode me amar desse jeito? Meu Deus, e ele está me perdoando. Não devo mais nada. Que tremendo, que tremendo. Mas tem mais uma coisa que esses beijos e abraços falaram no coração do filho pródigo: restauração plena. Diga restauração plena. Diga louco amor. Perdão completo. Restauração plena. Mais uma vez. Louco amor. Perdão completo. Restauração plena. Isso aqui é muito legal, porque veja bem. Olha o que diz Lucas 15:18. Levantar-me-ei, ele pensando. Ele estava lá ainda, na pocilga, né? No chiqueiro. Acho que chama chiqueiro também aqui, né? Então, ele estava lá. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu cheguei no fundo do poço. Os trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor, e eu aqui morro de fome. Aí ele pensa: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Está pensando. E eu vou dizer para ele uma coisa. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Só é um pensamento ainda. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele fala assim: trate-me como um dos teus empregados, como um dos teus trabalhadores. Muito interessante isso. Então ele vem pensando nisso. Então ele está, eu vou dizer isso, ele vem planejando, eu vou dizer isso para ele, eu vou pedir perdão para ele, eu vou pedir só um emprego para ele, e eu vou falar, irmãos, e quando ele se assusta, né? O pai dele vem correndo desesperado, pleno de compaixão. Sabe, aqueles pensamentos do filho pródigo são interrompidos por aquele abraço, por aqueles beijos. Meu filho, ele pensava que o filho dele estava morto, né? Ele disse: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí ele beija o filho. E aí, irmãos, é interessante o que acontece. Aí ele vai restaurar o filho. Isso aqui é muito importante para você entender. Não é só ele nos ama, muito importante. Não é só que ele nos perdoou, muito importante. Mas ele nos restaurou.
Isso fala de restituição. Tudo aquilo que nós perdemos na caminhada sem Ele. Quem está me entendendo? Não é porque ele começa a gritar, o pai abraça, beija, e o filho quer falar alguma coisa, e ele só está abraçando e beijando, amando e perdoando. Aí ele começa a gritar, depressa, 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 tragam o bezerro cevado, coloque uma sandália no pé do meu filho, coloque um anel no dedo dele, coloque uma roupa nova no meu filho. Quer dizer, isso é muito legal, muito importante, porque na verdade ele está restaurando o filho. Porque veja bem, essas 4 coisas que ele devolve para o filho é a restauração do filho. Ele tá vestido de trapo, como um mendigo. Ele recebe vestes novas, cheirosas. O escravo tinha que andar obrigatoriamente descalço para se destacar do seu senhor. E aí o pai devolve para ele a sandália. Você é senhor. Quem está me entendendo aqui? Você é senhor. Eu fiz você para estar por cima e não por baixo. Amém, querido? Deuteronômio 28. Não é? Por cima e não por baixo. Então, você é senhor. Restaura para ele o senhorio dele. O governo dele. Você é príncipe. Você é filho do rei. Você é o príncipe. E coloca a sandália nele. E coloca o anel no dedo. Restaura a identidade dele. Porque o anel tinha o brasão da família. E as pessoas selavam os documentos. Era uma assinatura. Ele tinha perdido isso, ele tinha perdido essa identidade, ele não fazia mais parte daquela família, ele não podia provar isso. Você é meu filho, você não é meu escravo, você é meu filho, e eu te restauro. E colocou as sandálias, e colocou a roupa, e deu para ele o bezerro cevado. Irmãos, isso é muito importante, porque as famílias daquelas comunidades, elas preparavam um bezerro cevado para uma possível visita do rei. Então, o rei poderia visitar aquela comunidade. Ai da família. Sabe, você perderia uma grande oportunidade de honrar o rei com o bezerro cevado da família. Entende? Então, aquilo ali era dado num momento muito especial. A visita de um rei, ou de um príncipe, ou de alguém muito importante do governo. Então, o pai dá para o seu filho, irmãos, o presente de príncipe. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Isso tem tudo a ver com a gente. Sabe, isso é a justificação de Romanos 5:1. Não é? Justificados, pois, mediante a fé, tem despacho com Deus. Está tudo bem entre nós. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, então veja bem, nós temos que fazer uma distinção aqui, muito importante. Nós somos amados de uma forma incondicional. Nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Mas tem mais do que isso. Perdão e justificação são coisas diferentes. Perdão e restauração são coisas diferentes. Então, o que é perdoar? Eu te perdoo a tua dívida. Você não me deve mais nada, mas você continua pobre. Você continua sem nada. Você só não tem mais uma dívida. O que é a justificação? Eu perdoo a dívida e eu deposito um crédito na sua conta. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então ele não só tirou os nossos pecados, mas ele depositou na nossa conta, aleluia, eu estou todo arrepiado, um crédito de justiça. Entende? Então, irmãos, nós não apenas fomos amados e perdoados, mas nós fomos justificados. E tem um crédito na nossa conta de filhos para a gente sacar. Entende? Imagina se o filho pródigo falasse assim: não pai, por favor, eu mereço ser escravo. E ele merecia mesmo. Não é? Não pai, por favor, eu não sou digno de colocar esse anel na minha mão, por favor, não. Eu vim trabalhar para o Senhor. Eu quero fazer por merecer, entendeu, pai? Eu quero trabalhar para ti, quero ser teu escravo. Então daqui a uns 5 anos, o Senhor avalia aí o que foi que eu fiz, o meu trabalho, e o Senhor me paga. O pai está dizendo: você não está entendendo. Isso é meu filho. E isso é de graça. E eu te amo, e eu te perdoo, e eu vou colocar um crédito na sua conta. Tá tudo certo entre nós. Só desfruta, meu filho. Estão me entendendo? Mas eu imagino, irmão, que tem muito crente, eu sei. Tem muito crente que pensa assim: eu não mereço isso. E não merece mesmo. Mas não pega o que ele está dando de graça. Entende? Porque a justificação é pela graça. Ele nos considerou justos por causa da justiça do filho dele. É de graça. Eu só tenho que tomar posse disso. E o filho pródigo
Sabe, ele foi recebendo aquela restauração e eu imagino ele ficou assim. Sabe, ele não tinha nem reação. Tanto beijo, tanto abraço. Estou amado, estou perdoado. E aquele anel no dedo dele todo sujo. Aquele anel. O pai dele tirando aquelas vestes, né? Aquelas vestes sujas, muito, muito mal cheirosas, tirando dele, colocando nele uma roupa cheirosa. E ele sentindo aquele cheiro da casa dele de volta, não é? Sabe, e aquele pé todo sujo, calçando aquelas sandálias de Senhor. Eu não mereço nada disso. Mas ele recebeu. Receba. A justificação foi dada para você de graça. Receba. Você foi feito a justiça de Deus. É por isso que você pode entrar com ousadia, não é? A própria Bíblia diz para nós entrarmos com ousadia na sua presença. Não pela nossa justiça, mas pelo sangue de Jesus, pela justiça dele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, então, fala aí para mim, o que ele entendeu? O que aqueles beijos e abraços comunicaram para o filho pródigo? Ele me ama. Ele me perdoou totalmente. Ele me restaurou. Sabe, e eu acho legal isso. É muito importante, sabe por quê, irmão? Porque imagina, aqueles abraços e aqueles beijos que falaram tanto antes, e agora ele está vestido com uma roupa nova, anel no dedo, sandália no pé, agora ele vai sentar, agora ele vai entrar na casa. Imagina, ele vai ser rejeitado. O irmão mais velho dele vai rejeitar. Vai jogar na cara dele, você gastou todo o dinheiro do meu pai. Não é? Você pecou, você fez tudo errado. Talvez os próprios funcionários ali daquele pai vão olhar para ele meio desconfiados e, rapaz, que loucura que esse cara fez. Mas, irmãos, ele sabe, porque sabe. O que importa é que o meu pai me ama. O que importa é que meu pai me perdoou e não vai mais me cobrar isso. O que importa é que eu sou filho, eu sou restaurado. Meu Deus. E aí, sabe, eu fico imaginando, sabe, aquelas vozes ali, e aquelas pessoas criticando, e ele vê tudo em câmera lenta e em preto e branco, sabe aquelas cenas de filme? Aquilo nem toca nele. Ele olha aquelas bocas se movendo com cara feia, mas ele me ama. Sabe, irmãos, e é isso que nós temos que levar. Sabe, o que importa, rapaz, o teu pai te ama. O Deus do céu te perdoou. O Rei do universo te considera justo. Irmão, não importa mais nada. Se o cara não está indo com a minha cara, se ele me olha de cara feia, ou se ele nem me olha. Rapaz, eu estou tão impressionado com o amor de Deus. Né? Até eu pensei assim, imagina, né? Vai ter um jogo de futebol lá no bairro. Sabe aquele jogo de futebol do bairro, né? Só os pernas de pau ali, né? Aí tá passando por ali como é o nome do cara? O Neymar, né? Obrigado. Vai saber como que eu sou bom de futebol, né? Aí o Neymar tá lá, ele foi visitar algum parente, tal, o pessoal, tal. Na hora de escolher os times, escolhe o time. Eu quero esse. Eu quero que para o ímpar, né? Eu esse. Rapaz, e o Neymar fica de fora. Pensa. Neymar fica de fora. Ninguém escolheu o Neymar. Imagina, irmão, se ele não vai nem dormir naquela noite. Irmão, o técnico da seleção brasileira. Quem é mesmo o técnico? Quem é? Hã? Fernando. Tá bom, obrigado. Aí imagina, se o Fernandão me escolheu, não importa mais quem não me escolheu. Quem está me entendendo? Cara, se Deus me ama, se Deus me perdoou, se Ele me justificou, se Ele me restaurou, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque eu sou um príncipe. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo por não gostarem de mim. Essa que tem que ser a nossa atitude, irmãos. Isso não pode abalar a gente. Deixa eu terminar. Essa vai ser a única palavra de 4 pontos, ok? Porque eu fiquei sabendo aí que os irmãos estão... Mas é porque está aqui, não tem como tirar. Está aqui, né? Sabe, é a 4ª coisa que o filho recebe através daqueles muitos beijos e muitos abraços e muito amor
muito perdão, muita restauração, mas ele recebe mais uma coisa. Ele recebe a bênção. Diga a bênção. Diga a bênção. Diga assim para você mesmo, assim, com fé, diga: eu sou muito amado. Eu fui totalmente perdoado. Eu fui restaurado. Eu fui abençoado. Né? Irmãos, olha, a vida que eu vivi longe do Senhor, eu perdi muita coisa. Mas sabe, é impressionante, irmãos, como que essa restauração funciona. Deus está restaurando tudo que foi consumido pelo gafanhoto. Diga glória a Deus. Quando o ladrão era flagrado na antiga aliança, ele tinha que devolver 7 vezes mais. Como eu falei na semana passada, nós estamos debaixo de uma aliança superior, firmadas em superiores promessas. Tudo que o diabo te roubou, ele vai ter que restituir, mano. Eu profetizo centenas de vezes mais em nome de Jesus. Porque você tem direito a essa restauração. Ele se fez pobre no seu lugar, para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Diga glória a Deus. A quarta coisa, a bênção. Diga a bênção. Então vamos ver. Lucas 15, 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Foi quando ele saiu de casa, quando ele tomou posse da herança antecipadamente. Agora presta atenção. Presta atenção. Eu estou falando de bênção. Aqueles beijos e abraços falaram para ele: meu Deus, o meu pai está me abençoando, e você vai entender isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Presta atenção, porque isso era muito importante para o judeu. Então, Provérbios 20, 21, eu já falei, a posse antecipada de uma herança no final não será abençoada, ou seja, vai ser amaldiçoada. Então ele estava debaixo de maldição. Ele sabia disso, porque ele tinha acesso a essa leitura. Por exemplo, ele sabia o mandamento, não é, do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. O 5º mandamento do decálogo, qual que é? Honra teu pai e tua mãe. Como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele sabia disso. Ele sabia que ele tinha se dado mal porque ele desonrou o pai dele. Então ele sabe, irmão, o que ele fez, não é? Mas é interessante, ele sabe que ele está debaixo de maldição, ele sabe que ele é amado, ele sabe que ele é perdoado, ele sabe que ele foi restaurado, mas falta uma coisa: meu pai precisa me abençoar. Meu pai precisa liberar a bênção sobre a minha vida. E eu deixo te falar isso aqui. É muito interessante isso, irmão. Porque a cultura da Bíblia com relação à bênção do pai é muito forte. Irmão, eu não sei se vocês já se deram conta disso. É muito forte esse princípio na Bíblia. Escuta, a bênção dos pais sobre os filhos. A gente vive numa cultura que, pelo contrário, o filho não está nem aí, ele faz as coisas do jeito dele, do jeito que ele está achando melhor. Ele não quer saber se ele tem ou não tem a bênção do pai. Mas a cultura bíblica, só para dar um exemplo disso, só um exemplo disso, não é? É quando o Isaac chama o Esaú e o Jacó, não, perdão, chama só o Esaú para abençoar o Esaú, porque o Esaú é o primogênito. Então o Isaac já está morrendo, está velhinho, muito velhinho, cego, e ele chama o Esaú, e ele fala assim: meu filho, eu vou te abençoar agora. O Esaú, opa, estou aqui. Mas ele diz assim: eu quero que você vá, pegue uma caça, prepare o guisado para mim, traga para mim comer, depois que eu comer eu vou te abençoar. Quando o Esaú vai buscar a caça, a Rebeca, a mãe dos gêmeos, entra na história, coloca uma roupa do Esaú no Jacó, gruda pelo de animais no Jacó, porque o Esaú era muito peludo e o Jacó era liso, e faz um guisado para o Jacó dar para o pai dele. O Isaac até achou estranho: tão rápido, meu filho, não é? Aí ele fala assim: o teu Deus, o Jacó fala para ele, o teu Deus providenciou a caça rapidamente. E o cara está meio velho, meio surdo, meio cego, e não distingue os dois, né? Um do outro. O que ele faz? Ele abençoa o Jacó. Abençoa o Jacó. E abençoa, e é linda a bênção que ele libera sobre a vida do Jacó. Ele profetiza que o Jacó vai ser muito rico, que ele vai ser muito abençoado, que através do Jacó serão abençoadas as famílias da terra. É uma linda bênção ali. Logo quando ele termina de abençoar o Jacó, o Esaú chega. E o Esaú chega: pai, cheguei. Quando o Isaac ouviu a voz do Esaú, ele disse: meu filho. Ele disse: sou eu, seu filho Esaú. Aí a Bíblia diz que
o Isaac se tremeu todo. Ele disse, o teu irmão veio aqui e levou a tua bênção. Parece injusto isso, mas nós sabemos que o Esaú vendeu a primogenitura dele algum tempo atrás. Ele não estava nem aí para isso e ele trocou, inclusive, por um prato de comida. Então Deus disse, beleza, está vendido. E agora Deus entregou para o Jacó. Agora, irmãos, olha o que vai acontecer. O Esaú vai passar uma vida tentando matar o Jacó por causa da bênção. E o Jacó foi capaz de enganar o pai por causa dessa bênção. Eu não estou justificando o erro do Jacó, não. Ele errou. Tanto é que ele pagou por isso. Ele ficou 20 anos sendo enganado pelo Labão. Não é? Mas o que eu estou te falando é que era incrível como que a Bíblia, sabe, dá uma importância muito grande para a bênção do pai. Está entendendo? Um quer matar pela bênção, o outro é capaz de mentir por causa da bênção. Eles fazem tudo pela bênção do pai. Muito forte isso, irmãos. É muito forte isso. Não é? Então, olha só. Essa palavra bênção no hebraico é barak. Falei, barak. Barak. Então, essa palavra bênção significa o seguinte: empoderar para prosperar. Meu Deus. Uau, não, vamos repetir isso. O que é que significa bênção? A bênção do pai, o que significa? Empoderar para prosperar. Essa palavra prosperar não quer dizer só ficar rico. Shalom, na Bíblia significa muitas coisas. Paz, prosperidade, saúde, plenitude, tanta coisa. Mas, irmãos, ou seja, é a pessoa ser completa, é a pessoa ser feliz. Quando o pai libera a bênção sobre o seu filho. Agora, olha só, essa informação é interessante. A igreja americana, há uns anos atrás, entrou numa crise. Eles começaram a discutir entre eles, porque eles começaram a ver um fenômeno nos Estados Unidos. Por exemplo, 40% na lista dos homens mais ricos dos Estados Unidos são descendentes de judeus. Detalhe, são 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Desses 300 milhões, 2%, ou seja, quase nada, são descendentes de judeus. E eles ocupam 40% do topo dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Peraí, tem alguma coisa errada aí. Não é? Então a igreja começou a entrar nessa crise. Por que isso? Porque a Bíblia diz assim, que em Jesus nós temos uma aliança superior, firmada em superiores promessas. Então, quando Jesus fez essa nova aliança, eu falei na semana passada, essa nova aliança, irmão, a velha é a velha. Ela é firmada ela é uma aliança inferior, firmada em inferiores promessas. E por que os judeus são o topo do mundo em prosperidade? Não é? Então, a igreja começou a fazer essa pergunta. Eles descobriram que 25% dos descendentes de judeus receberam prêmio Nobel. De um universo de 100%, 25%, lembre-se que eles são só 2% dos americanos. 25% recebeu o prêmio Nobel. 20% dos principais professores universitários nos Estados Unidos são descendentes de judeus. 40% dos principais advogados de Washington, a capital, são descendentes de judeus. Os proprietários dos maiores estúdios de Hollywood são descendentes de judeus. Um homem que está lá em cima na lista da Forbes, né, dos homens mais ricos do mundo, é o Steve Spielberg, com 3,6 bilhões de dólares de fortuna. O cara é descendente direto de judeu, ele é filho de judeus. Então, por que isso? Eles começaram a entrar nessa crise e eles começaram a pesquisar as famílias que são descendentes de judeus nos Estados Unidos. Vamos ver o comportamento deles. O que é que eles fazem que a gente não faz? Por que isso está acontecendo com eles? E aí eles fizeram uma lista de coisas importantes que os judeus fazem e que nós, do mundo ocidental, não fazemos. Tipo assim, uma coisa que eles fazem, que é muito forte, na sexta-feira à noite, que é antes do Shabá, né, ou sábado, porque o sábado para o judeu começa às 6 horas da tarde, não é de sexta-feira. Então, antes de chegar o Shabá, então eles fazem uma reunião em volta da mesa. Irmãos, e eles ficaram impressionados, porque os filhos estão presentes nessa reunião. Eles colocam isso como uma coisa principal da agenda. Eles já são adultos agora, são jovens, e eles sabem, porque eles foram treinados nisso, sobre o valor da bênção do pai.
E eles em volta daquela mesa ali, em determinado momento, bem pertinho já de entrar o Shabá, não é? O pai se levanta e começa a profetizar na vida dos filhos. E na verdade ele lê a Bíblia para os filhos, não é? Bendito o fruto do vosso ventre, vocês são abençoados, vocês são a flecha da minha aljava, vocês são como o rebento da oliveira. A oliveira é uma árvore poderosa, meu irmão, quase que ela é imortal. E eles começam a abençoar e começam a liberar a bênção sobre eles. Aí vai entrando, é como uma virada de ano toda semana, até que entra o Shabá e eles foram abençoados pelos pais. Vocês estão me entendendo? Isso impressionou, irmãos, a igreja americana. Quem está me entendendo? E nós vamos fazer isso hoje. Mas sabe, como um exercício para a gente continuar. Sabe por quê? Não aqui, mas eu já vi muito, irmãos, isso, tipo, os pais amaldiçoando os seus filhos. Não é? Às vezes frustrado, porque ele tirou uma nota baixa. Menino, você vive para estudar, parece que não funciona direito isso aí, rapaz. Tirou 8, deveria ter tirado 10, rapaz. Irmãos, nós estamos amaldiçoando os nossos filhos. Nós estamos liberando palavras que estão travando a vida deles, ao invés de liberá-los para prosperar. Quem está me entendendo? Amém? Então nós vamos agora abençoar os nossos filhos. Mas antes disso, não é, eu queria chamar, né, as crianças. Pode me ajudar aqui, por favor, Lucas, ou os irmãos aí, tirar essas coisas daqui. Presta atenção, nós vamos